Bom, pessoal, estávamos falando dos fármacos que são usados no tratamento da hipertensão. O professor Gabriel fez um resumão de todos eles para vocês. Agora a gente está vendo cada um deles passo a passo. Falamos de fármacos que são diuréticos na aula passada e fármacos que também são diuréticos, só que atuam indiretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoje a gente vai complementar o tratamento da hipertensão. Como a gente discutiu antes, qual que é o grande problema associado à hipertensão a longo prazo? Um músculo que trabalha demais, que faz hipertrofia na academia, aumenta de tamanho. Assim é o coração do hipertenso. Aumentando de tamanho, hipertrofiando o músculo cardíaco, o volume interno do coração diminui, fica mais difícil bombear sangue. Como o organismo tem que manter a pressão alta nesse indivíduo que já está hipertenso, ele precisa aumentar ainda mais os batimentos cardíacos. E aí nós temos um problema, porque o coração continua se esforçando muito. Então, esse é o problema associado à hipertensão a longo prazo. É por isso que ela tem que ser controlada, tá? E hoje nós veremos alguns fármacos que atuam diretamente na preservação da musculatura cardíaca. São fármacos que vão impedir que as contrações aconteçam com grande intensidade, ok? Então, se o coração do hipertenso corre igual um cavalo louco, o fármaco vai lá e acalma o músculo, para que ele não bata tão frequentemente ou com tanta força. De início, dá para falar para vocês que as contrações musculares são mediadas pelo cálcio. Quanto mais cálcio na célula muscular, mais forte a contração, tá? Então, na fisiologia, provavelmente vocês devem ter visto em algum momento as fibras musculares funcionando, actina e miosina, liberação de cálcio. Esse cálcio no interior da célula muscular pode vir de reservas internas do próprio citoplasma ou pode decorrer da entrada de cálcio por um íon, por um canal iônico. Tá? Então, os canais iônicos também podem ser responsáveis pela entrada de cálcio. Então, o que acontece? Temos aqui uma célula muscular, ok? O núcleo da célula muscular aqui. Internamente, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, né? Que fica aqui em volta do núcleo. Tem o retículo endoplasmático liso, tem o complexo de Golgi. E existem vesículas no interior da célula que são chamadas de retículo sarcoplasmático. Elas têm íons cálcio. Quando há a necessidade de uma contração muito forte, ou há um estímulo externo, por exemplo, da adrenalina, para que o coração bata mais forte, esse retículo sarcoplasmático é estimulado, liberando cálcio no citoplasma. Esse cálcio liberado no citoplasma vai interagir com actina e miosina, aumentando a força de contração do músculo. O cálcio também pode estar no compartimento extracelular e aí, diante da ativação, abertura de canais iônicos, ele entra na célula, ganha o citoplasma e pode realizar essa mesma função, interagir com actina e miosina
e aumentar a concentração muscular. É por isso que a suplementação de cálcio em idosos tem que ser acompanhada. Esse cálcio, acumulando nos tecidos, acumulando nos músculos, acumulando no coração de uma pessoa que faz a suplementação de cálcio, que pode ter algum risco cardíaco, é um problema, ok? E nas células, nós temos receptores de membrana, que ficam aqui na membrana, ó, que ao interagirem com os seus ligantes, ou promovem a entrada de cálcio, ou estimulam o que nós chamamos de segundos mensageiros, que podem promover a liberação do cálcio lá no retículo sarcoplasmático. Então nós veremos esses receptores hoje, como eles funcionam. Então, são receptores de membrana que, quando em contato com seus ligantes, estão associados à proteína G, uma proteína que é um nanorobô na célula, pode estimular ou inibir algumas cascatas bioquímicas de ativação no interior da célula. Esse receptor, então, quando encontra o seu ligante, vem aqui, abre um canal de cálcio. Vem aqui, estimula a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Ou o contrário, de acordo com o ligante, essa atividade pode ser inibida. Beleza? Então a aula de hoje é um pouquinho mais complexa, porque a gente vai estudar esses receptores, fármacos que atuam nesses receptores. E ainda tem uma diferença. O mesmo receptor em órgãos diferentes promove ações diferentes. Então, se essa for uma célula da musculatura cardíaca, o estímulo dos receptores beta-adrenérgicos aumenta a contração. Se essa célula muscular estiver num músculo liso do pulmão, o estímulo beta-adrenérgico relaxa a musculatura lisa do pulmão. Eu vou explicar para vocês de um jeito que vocês nunca mais vão se esquecer, tá? Pensa na adrenalina. Você voltando da UBM à noite e tem uma tentativa de assalto. A pessoa quer levar o seu celular. O ladrão quer levar o seu celular. Você vai liberar adrenalina na corrente sanguínea. O que você precisa fazer nessa hora? Por que a adrenalina é liberada? Porque você vai se preparar para uma situação de luta ou fuga. Nesse caso, no seu coração, tem que ter uma liberação de cálcio, tem que aumentar os batimentos cardíacos, para que você irrigue mais os seus tecidos, para que esse sangue vá circular no seu corpo, levando oxigênio e energia para todos os seus músculos. E lá no pulmão, você tem que ter uma expansão do volume pulmonar, para que você consiga respirar melhor, captar mais oxigênio. Então, enquanto o coração contrai, a musculatura lisa do pulmão relaxa. É por isso que o mesmo receptor adrenérgico, beta, presente no coração, tem uma contração e no pulmão tem um relaxamento. Então, essas coisas, e assim, o organismo, quanto mais você estuda, ele demonstra uma perfeição imensa, uma programação, né? Parabéns ao engenheiro que nos fez, porque é perfeito. Se a musculatura lisa do pulmão contraísse nesse momento, você ficaria paralisado, não conseguiria correr, porque rapidamente você esgotaria o oxigênio presente no seu sangue, alimentando os tecidos, os músculos que estão contraídos, que estão gastando energia,
estão precisando de oxigênio, e aí você sucumbiria. Não aguentaria correr por muito tempo, nem lutar, nem fugir. Então precisa que o mesmo receptor, ao ser estimulado pela adrenalina, contraia no coração e relaxe no pulmão. Aí a gente vai para outro exemplo, o Berotec, que era utilizado por pacientes asmáticos. O que é a asma? Não é a dificuldade de respirar? Contração aqui da musculatura lisa pulmonar? Então o Berotec era um estimulante beta-adrenérgico. Relaxava a musculatura lisa do pulmão. Só que aí, ao mesmo tempo, ele ia lá no coração e causava um ataque cardíaco. Tá? Então, é comum pessoas que usavam Berotec relatarem ataque cardíaco. Porque o mesmo agonista, e agora eu vou falar agonista, para vocês já irem se acostumando com esse vocabulário, se já não estão acostumados, tá? Quando então se usa um estimulante beta ou agonista beta-adrenérgico, e esse fármaco está direcionado para o pulmão, o agonismo beta-adrenérgico relaxa a musculatura lisa do pulmão, expande o volume pulmonar. No coração, o agonista beta-adrenérgico aumenta as contrações. Ok? Por isso, ataque cardíaco do Berotec. Por outro lado, se eu utilizo bloqueadores beta-adrenérgicos para o coração, para que ele reduza os batimentos cardíacos. Bloqueadores beta. Quando esses bloqueadores chegam no pulmão, eles aumentam a contração do músculo cardíaco. Músculo pulmonar, quer dizer, músculo liso pulmonar. E aí eles podem causar a broncoconstrição. Por quê? O beta-adrenérgico, que funciona como agonista, aumenta a concentração, aumenta a contração das fibras musculares cardíacas. Um antagonista beta diminui essa contração. Então ele é bom para o hipertenso. Um antagonista beta-adrenérgico. Só que, se for uma dose que supera a dose terapêutica, provavelmente esse antagonista beta irá influenciar a musculatura lisa pulmonar. E o antagonismo beta, exatamente ao contrário do que acontece no coração, contrai as fibras musculares pulmonares. Então causa uma dificuldade na respiração. Nós veremos isso de forma mais detalhada durante a aula. Mas eu já queria apresentar isso para vocês, para que você revise durante a aula. Tá? Esse é o funcionamento dos beta-bloqueadores ou agonistas beta. Vamos lá. Novamente aqui, aquele quadro demonstrando os níveis pressóricos interessantes para que você procure nos seus pacientes. Então, hoje veremos fármacos que agem nesses receptores adrenérgicos, como mostrei para vocês. E esses receptores são receptores acoplados à proteína G. Então você precisa saber o que é a proteína G, ter visto isso pelo menos uma vez na vida. Vou mostrar para vocês como funcionam esses receptores adrenérgicos, os tipos de receptores e onde eles atuam. Então, onde tem receptor adrenérgico no corpo inteiro, tem uma tabela para mostrar para vocês. E a gente discute os efeitos agonistas e antagonistas. E os fármacos que atuam na hipertensão por meio desse mecanismo de ação, que é o antagonismo desses receptores adrenérgicos cardíacos, fazendo com que o coração se acalme, bata mais devagar, diminua a força de contração, e ele consegue se encher e esvaziar durante as contrações,
de forma mais eficiente. Isso impede, a longo prazo, a hipertrofia da musculatura cardíaca. Então é por isso que esses fármacos são associados ao tratamento. Ok? Esse é o motivo de prescrever propranolol, atenolol, carvedilol, nebivolol nos tratamentos de hipertensão. Tá? A diminuição dos batimentos cardíacos ocorre, sim. Ela baixa a pressão? Nem tanto. Mas a preservação da musculatura cardíaca ao longo do tempo é o efeito mais desejado quando se utilizam esses medicamentos, esses fármacos. Ok? Então nós veremos hoje aí o restante de fármacos daquela listinha que eu montei para vocês, com os fármacos mais utilizados no tratamento da hipertensão. Tá? Era o que falta para a gente completar. Existem outros, obviamente, mas agora vocês já têm o mapa da mina. Reforço a utilização do bulário da Anvisa. Tá? Com o bulário da Anvisa, vocês conseguem tirar dúvidas a respeito dos fármacos sempre que precisarem. E aí vão guardando essas informações de forma mais eficiente. Sempre leiam a bula do profissional. Alguns termos utilizados na aula de hoje, para que você não se perca. Vamos falar dele já agora. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração durante 1 minuto. Então, num tempo estabelecido, verifica-se o volume bombeado pelo coração. No hipertenso, o débito cardíaco é maior ou menor em comparação com uma pessoa que não tem hipertensão? É maior. Mais sangue é bombeado no quadro de hipertensão. Então, esses medicamentos, já dando um spoiler, né? Eles ajudam a diminuir o débito cardíaco. Certo? Isso contribui para a redução da pressão arterial e, principalmente, a preservação da musculatura esquelética cardíaca de longo prazo. Efeitos inotrópicos positivos. O que significa um efeito inotrópico positivo? É um aumento da concentração de cálcio, de íons cálcio, nas células musculares cardíacas. Ou seja, uma maior força de contração. Consequentemente, um maior débito cardíaco. E efeitos inotrópicos negativos? Menos íons cálcio nas células musculares, conforme havia mostrado para vocês anteriormente, aquela célula muscular, cálcio sendo liberado do retículo sarcoplasmático ou entrando por meio de canais iônicos. Então é possível que a célula seja controlada nesse nível. Existem fármacos que promovem, portanto, efeitos inotrópicos negativos. E quando o coração está insuficiente, existem fármacos que promovem efeitos inotrópicos positivos. Ok? Mas, para que a gente estude os antihipertensivos, é óbvio que nós estamos procurando fármacos que apresentem os efeitos inotrópicos negativos. O que é antagonista? Liga-se ao receptor molecular, mas não ativa os mesmos efeitos celulares do agonista. Ocupa o sítio ativo. Não desencadeia a mesma resposta bioquímica. E o agonista? Liga-se ao receptor endógeno, promovendo os mesmos efeitos do ligante normal, de quem já está interagindo com aquele receptor endógeno. Beleza? Então vamos lá, ó.
Fármacos que agem em receptores adrenérgicos. Quem são esses receptores? Onde vivem? De que se alimentam? Os antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos são usados principalmente em indicações cardiovasculares em virtude de seus efeitos vasodilatadores. Vamos voltar lá para a situação de luta ou fuga? Você descendo aqui a rua, um ladrão quer roubar seu celular. Você precisa de uma vasodilatação nessa hora, para se preparar para correr ou para lutar, certo? E aí, nos nossos vasos sanguíneos, nós temos receptores adrenérgicos, que quando a adrenalina está circulando, eles são influenciados pela adrenalina e aumentam o calibre, para que o sangue possa circular mais rápido pelo seu organismo, mais oxigênio, mais glicose. Inclusive, quando a adrenalina é liberada, ocorre a quebra de glicogênio lá no fígado para liberar a glicose para a corrente sanguínea, como vocês devem ter visto na bioquímica. Então, se existem receptores da adrenalina nos vasos, no músculo que reveste os vasos, né? Então, dentro de um vaso aqui é um cano, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é um vaso, um corte transversal. Aqui dentro tem uma musculatura lisa que aumenta ou diminui o calibre. Quando ela contrai, o calibre diminui. Quando ela relaxa, o calibre aumenta. E, no caso, a adrenalina, quando passa aqui nas artérias e veias, ela estimula, é um agonista alfa-adrenérgico e aumenta o calibre dos vasos. Tem um efeito, portanto, vasodilatador. De modo geral, os agonistas de receptores beta-adrenérgicos são úteis como relaxantes da musculatura lisa, especialmente nas vias aéreas. É o que falamos lá do pulmão. Então, agonista beta-adrenérgico, lá no pulmão, ele relaxa a musculatura lisa. Então é bom para um indivíduo que tem dificuldade de respirar. E o antagonista beta-adrenérgico? O antagonista beta-adrenérgico, lá no coração, são os beta-bloqueadores, são usados principalmente em função dos seus efeitos cardiodepressores. Então, o antagonista beta deprime as contrações, diminui as contrações. O agonista beta no pulmão aumenta o volume pulmonar. O agonista beta no coração aumenta as contrações. E o antagonista beta no pulmão diminui o volume pulmonar, dificulta a respiração. Ok? Você só vai entender isso se você fizer uma associação com os efeitos da adrenalina no nosso corpo. Então, para você lembrar desse trem, você tem que lembrar do que a adrenalina faz nos diferentes órgãos. Então, é o mesmo componente, a adrenalina. No coração, aumenta o batimento, no músculo liso pulmonar tem que relaxar. Aí eu sei, então, que para o tratamento da asma, eu preciso de um agonista beta pulmonar. Para o tratamento da hipertensão, eu preciso de um antagonista beta cardíaco. Se não houver seletividade entre esses fármacos e um influenciar no receptor do outro, no diferente órgão, né? Tenho interações, tenho problemas.
Mas e se eles forem seletivos? Aí o tratamento fica muito melhor, certo? A epinefrina, a adrenalina, com o seu conjunto de ações na estimulação cardíaca, vasodilatadora e vasoconstritora, tem uma importância única no tratamento da parada cardíaca. Então, a adrenalina é o nome antigo, né? O nome novo é epinefrina. Ela é utilizada, pode ser utilizada nas paradas cardíacas. Beleza? Dá uma olhada aqui, então, nos tipos de receptores. Os adrenorreceptores são os receptores que são estimulados por esses fármacos que nós estudaremos hoje. Por que são chamados de adrenorreceptores? Porque eles foram descobertos com extratos da glândula suprarrenal, que era conhecida antigamente como adrenal. Então, em cima do rim, tinha uma glândula. Essa glândula era conhecida como adrenal. E aí os pesquisadores faziam os extratos dessa glândula e testavam, injetavam no sangue. E aí eles viram esses efeitos de aumento dos batimentos cardíacos, de relaxamento da musculatura lisa do pulmão. E aí eles chamaram esses receptores de adrenorreceptores. Essa é a historinha para facilitar com que você se lembre disso. Então, eles são todos receptores acoplados à proteína G. Vou mostrar a proteína G para vocês, calma. Mas então, os adrenorreceptores são chamados assim porque as primeiras pesquisas que foram feitas com esses receptores verificaram que eles reagiam com extratos da glândula suprarrenal. Daí a epinefrina ser chamada de adrenalina. Adrena, de adrenal, glândula adrenal. Então esse era o nome na época dessa glândula que fica em cima do rim, que hoje é conhecida como suprarrenal. Ok? Como é que são esses adrenorreceptores? Eles são receptores de membrana. Aqui a gente está vendo um R e um fármaco aqui interagindo com esse R, que é o receptor. Só que são receptores associados à proteína G. É uma proteína que também fica aqui na membrana. Então, quando esse receptor encontra o seu ligante, ele pode estimular ou bloquear a proteína G. Se ele estimula a proteína G pode vir aqui e abrir um canal iônico. Se ele desestimula, a proteína G vem cá e fecha esse canal iônico. Outro mecanismo possível. A estimulação da proteína G pode fazer com que ela afete segundos mensageiros, outras proteínas ou enzimas presentes na célula, que vão desencadear respostas bioquímicas internamente. E aí, por exemplo, a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que eu havia explicado para vocês lá no começo. A fosforilação de uma proteína, e essa fosforilação pode ativar ou inibir uma outra proteína interna na célula. Então, é uma característica dos receptores associados à proteína G. É por isso que o mesmo receptor beta lá no coração tem um estímulo. No pulmão tem outro. Então, o receptor beta no coração vai estimular a abertura de canais iônicos ou vai estimular segundos mensageiros que liberam cálcio. Lá no pulmão,
vai desestimular isso com o mesmo receptor. Então, esse mecanismo associado ao receptor, que é a estimulação ou desestimulação da proteína G, é que permite que em um órgão, coração, aumente cálcio e em outro órgão, pulmão, a musculatura lisa lá, diminua cálcio. Aí o músculo liso pulmonar relaxa, enquanto o músculo esquelético cardíaco contrai. Vejam a perfeição do nosso corpo. E os fármacos se usam dessas diferenças bioquímicas para atuar. Então vamos ler o resumão que eu coloquei para vocês aqui. Os receptores alfa e beta adrenérgicos são receptores associados à proteína G. Os bloqueadores desses receptores impedem que haja interações entre a adrenalina e os seus receptores na membrana das células cardíacas. Então, os antagonistas beta ocupam o sítio. E aí a adrenalina não entra em contato. Então, se o fármaco for um antagonista beta cardíaco, ele impedirá a ligação da adrenalina ou epinefrina com o receptor que está lá na musculatura esquelética cardíaca. E aí não há a entrada de íons cálcio, nem a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Diminui a contratibilidade cardíaca. É um efeito inotrópico negativo. Diminui o débito cardíaco. Ok? O receptor de membrana, quando entra em contato com seu ligante, ativa a proteína G, que por sua vez transmite a mensagem, dependente de cada ligante, agonista ou antagonista, aos sistemas efetores que geram uma resposta celular. Veja que a proteína G pode ativar ou bloquear canais iônicos. É por isso que o mesmo fármaco, em órgãos diferentes, produz efeitos diferentes. Porque a proteína G vai agir de um jeito. Nos dois grandes exemplos que estamos dando aqui. Coração e pulmão. Ok? Veja aqui, então, a proteína G pode ativar ou bloquear canais iônicos, que é especialmente interessante para a redução da pressão arterial, associada aos batimentos cardíacos, visto que o bloqueio da entrada de cálcio no músculo cardíaco reduz sua força de contração, reduz a pressão arterial, preserva o músculo a longo prazo. Se bloqueia a entrada de cálcio, é um efeito inotrópico negativo que diminui o débito cardíaco. A liberação de cálcio intracelular também pode ocorrer via segundos mensageiros. É o que já comentei com vocês. A proteína G ativa enzimas que desencadeiam uma série de respostas que a gente chama de segundos mensageiros, que podem ir lá no retículo sarcoplasmático e aumentar a liberação de cálcio. Então, esses segundos mensageiros estimulam a abertura dos canais de uma bolsa de cálcio que existe dentro das células, o retículo sarcoplasmático. Esses são os principais mecanismos de ação que você vai encontrar nesses fármacos. Porque, no fundo, eles querem promover um efeito inotrópico negativo. E aí, no que diz respeito à hipertensão, diminuir a contratibilidade cardíaca. Diminuindo essa concentração de cálcio, ocorre uma diminuição do débito cardíaco, da pressão arterial e uma preservação do músculo a longo prazo, principalmente. Como funcionam, então, os receptores beta-adrenérgicos, que são alvos desses fármacos? Então, se a gente está falando de hipertensão, coração, a gente precisa de beta-bloqueadores. Eles foram descobertos empiricamente, então, por acaso, fazendo experimentações.
Em 1896, Oliver e Schaefer descobriram que a injeção de extratos da suprarrenal, da adrenalina, causava um aumento da pressão arterial. A adrenalina ou epinefrina foi posteriormente isolada dos extratos da suprarrenal, adrenalina. A adrenalina e epinefrina, por sua vez, causa vasoconstrição, efeito predominante que, juntamente com as ações do coração, aumenta a pressão arterial. Ou vasodilatação, dependendo dos receptores celulares estimulados. Então, se for receptor alfa que eu falei para vocês, vasodilatação. E a adrenalina tem sido empregada até em filmes, né? Tem esse filme aqui, ó, de 94, Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Tem um momento em que a atriz Uma Thurman, que no filme é a Mia Wallace, sofre uma parada cardíaca, e aí o John Travolta, que no filme é o Vincent Vega, dá uma injeção de adrenalina direto no coração. E aí isso aumenta os batimentos cardíacos e ela consegue se recuperar. Porque no coração a epinefrina causa um estímulo da contratilidade, aumenta os batimentos. Tem esse outro filme aqui também. E ele trata bastante dessa questão da adrenalina, né? Esse indivíduo aqui está sempre precisando de adrenalina no coração para não morrer. E aí ele se baseia nesse fato de que o coração, sob efeito da adrenalina, bate mais, aumenta a contratilidade. Nos vasos da musculatura lisa, há vasodilatação. Esses efeitos são tudo que você precisa numa situação de luta ou fuga. Então, se você pensar na situação de luta ou fuga, você vai conseguir memorizar o efeito desses medicamentos. Vejam quantos receptores diferentes foram encontrados nos mais variados órgãos do nosso corpo e por que eles se tornaram alvos dos fármacos. Então veja na musculatura lisa, vasos sanguíneos. A gente tem o receptor alfa-1 que causa constrição. O alfa-2 pode causar constrição ou dilatação. O beta-2 causa uma dilatação, se ele for estimulado. Então, é interessante que eu tenha antagonista alfa, se eu quero uma vasodilatação, já que o estímulo de alfa-1 e alfa-2 causa uma constrição, predominantemente, não é verdade? Então, se eu bloquear alfa-1 e alfa-2, eu posso causar uma vasodilatação. Então, não seria interessante ter fármacos que bloqueassem alfa-1 e alfa-2 no tratamento da hipertensão? E nos brônquios, que é o que havíamos comentado lá no início. Se eu estimulo alfa-1, constrição. Se eu estimulo beta-2, dilatação. Então, nos brônquios, um paciente que tem dificuldade de respiração, asma, etc., se eu estimular beta-2, eu consigo ajudar. Então, assim foram feitos fármacos que são estimulantes, agonistas beta no pulmão. E o fármaco já é administrado pela via pulmonar, como um aerossol. Ok? O Berotec é estimulante beta pulmonar que causa vasodilatação nesse órgão. E no coração, como é que funciona o efeito beta-2? Na frequência cardíaca, aumenta. Então, o efeito beta-2 na frequência cardíaca, coração. Aumenta seu estímulo beta-2. É por isso que o Berotec causava taquicardia. A dose pulmonar vai estimular a musculatura lisa do pulmão? Vai.
mas alguma concentração poderá ser encontrada também nos outros órgãos, inclusive no coração. E aí, isso aumentava a frequência e a força de contração cardíaca, porque era um estímulo beta cardíaco. E lá no coração, o receptor beta promove o aumento da concentração de cálcio intracelular, o que aumenta a força de contração. Beleza? Deu para entender até aqui? Foi? Essa tabela resume tudo. Alguma dúvida? Pois não. O Beratec, ele causava essas duas coisas aí por ele não ser seletivo? Exatamente. Pelo fato de não ser seletivo, ele acabava estimulando o receptor beta lá do coração. Ele até foi retirado do mercado, né? Entendi. Isso aí. O que mais ainda? Então, distribuição e efeitos dos receptores adrenérgicos. A estimulação dos receptores beta provoca aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração do coração, ou seja, aumento da pressão arterial. E o bloqueio? O bloqueio desses receptores, por sua vez, causará um efeito inverso: diminuição da frequência cardíaca e a força de contração, reduzindo a pressão arterial. Aí beleza. Se eu fizer um fármaco que não é seletivo, então, para o bloqueio beta cardíaco, ele vai lá no pulmão e bloqueia beta 2, o que promove a contração da musculatura lisa e a dificuldade de recuperação. Então, os contrários são verdadeiros aqui, como já falamos durante a aula. Então, vamos lá. Os receptores beta 1 aumentam contrações cardíacas e os beta 2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Só que quando o fármaco não é seletivo, ele influencia tanto beta 1 quanto beta 2. Isso se dá, pois, quando estimulados, permitem ou impedem a liberação de cálcio no meio intracelular, respectivamente. Professor, como é que um receptor beta permite ou impede? Proteína G. De acordo com o órgão, a proteína G estimulada pode influenciar positivamente ou negativamente no efeito inotrópico, como mostrei para vocês. Porque, a princípio, a gente imagina que o mesmo receptor vai sempre produzir a mesma resposta. Não. A proteína G dá uma maior versatilidade para a resposta desencadeada pelo estímulo ao receptor. Então, se essa célula está no pulmão é de um jeito, no coração é de outro, por causa da proteína G ali, que é estimulada a partir do recebimento do agonista ou do antagonista, né? E aí a proteína G não é estimulada. Vamos em frente. Em geral, esses últimos efeitos são úteis em terapêutica, enquanto os primeiros são mais frequentemente prejudiciais. Então, se eu tiver estimulantes beta 1 que aumentam a contração cardíaca, isso é prejudicial. Enquanto que o estimulante beta 2 é interessante, porque ele relaxa a musculatura lisa em vários órgãos, inclusive nos pulmões. Em consequência, foram realizados esforços consideráveis para desenvolver agonistas beta 2 lá para o pulmão, relaxamento da musculatura lisa, e antagonistas beta 1, que vão relaxar as contrações cardíacas. Por quê? Se eu estimulo beta 1, se eu agonizo beta 1, aumenta a contração. Se eu antagonizo, diminui as contrações cardíacas. Então é por isso que foram feitos
antagonistas beta 1 e agonistas beta 2. Aquele exemplo novamente. Então, os receptores beta se distribuem entre beta 1 e beta 2. Se eu estimulo beta 1, coração, aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade. Se eu estimulo beta 2, nas artérias eu tenho vasodilatação, nos brônquios eu tenho broncodilatação e no fígado eu tenho a gliconeogênese ainda por cima. Ok? Então é por isso que é interessante fazer agonistas beta 2 e antagonistas beta 1. Alguns fármacos, no entanto, não são seletivos entre beta 1 e beta 2. E aí, os prescritores, né, adicionam esses fármacos ao tratamento dos pacientes. Então, existem os beta-bloqueadores não seletivos, entre eles o propranolol. Fazem parte do mesmo grupo, nadolol, pembutolol, pindolol, timolol. Antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos bloqueiam tanto os beta 1 quanto os beta 2 com igual afinidade. Antagonista beta-adrenérgico não seletivo. Já falei para vocês os efeitos dos receptores beta, de um bloqueador beta, tanto no coração quanto no pulmão. O que pode acontecer então com esse paciente? Essa é uma pergunta da prova. A distinção entre receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos é importante, pois os beta 1 são encontrados principalmente no coração, os beta 2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Então, se eu tenho um bloqueador beta 2, pode ser que eu tenha efeitos pulmonares, além dos efeitos cardíacos esperados, não é verdade? E aqui, uma questão de prova para vocês. O paciente hipertenso chega ao hospital com dificuldade de respirar, cansaço, dores musculares. O paciente disse que ficou muito nervoso com a atual pandemia de coronavírus, sentiu sua pressão arterial aumentar e colocou um comprimido de propranolol embaixo da língua. Vocês chegaram a ver as vias de administração de medicamento. Colocar um comprimido embaixo da língua, e isso geralmente é utilizado em emergências, né? Aumenta a absorção do comprimido, porque ele não passa pelo sistema gastrointestinal, portanto, o metabolismo de primeira passagem. Não é verdade? Se absorve mais. O paciente fez isso. Porque depois que você faz isso no paciente a primeira vez, depois que isso é feito com ele a primeira vez, ele acha que ele pode usar essa alternativa sublingual o tempo todo, né? E aí, diante do seu conhecimento em farmacocinética, a forma de administração sublingual do medicamento fará com que ele seja muito ou pouco absorvido. Isso você precisa entender diante da via sublingual. E ele é hipertenso e chegou ao hospital com dificuldade de respirar. De acordo com seus conhecimentos em farmacologia, diante do bloqueio beta não seletivo provocado pelo propranolol, o paciente usa propranolol. O que pode ter levado o paciente a esse quadro clínico? Qual será a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar os sintomas? E aí eu peguei você. Porque a alternativa mais barata, rápida e eficiente, a gente não falou na aula. Mas aí, você vai acessar a bula do profissional, do propranolol. Lá na bula do profissional, tem os efeitos adversos, e entre eles, o broncoespasmo, que é o contrário da broncodilatação. Então, como é um antagonista beta, no coração diminui a contração, no pulmão, broncoespasmo.
Isso está descrito na bula do profissional. Por isso que eu reforço. Passe a procurar a bula do profissional para uso de medicamentos. Baixe a bula, monte uma pasta no seu computador. E aí você fica consultando essas bulas em vez de jogar no Google. O broncoespasmo pode normalmente ser revertido com broncodilatadores, ou seja, agonistas beta-2. Então, esse paciente que chegou no hospital com dificuldade de respirar e cansaço, muito provavelmente devido ao propranolol, se ele utilizar broncodilatadores, agonistas beta-2, ele reverte o quadro. Então, se a dificuldade de respirar for muito, muito grande, pode fazer uso dessa alternativa aqui. Agonistas beta-2, por exemplo, salbutamol. Altas doses de broncodilatadores, agonistas beta-2, podem ser necessárias para superar o bloqueio beta produzido pelo propranolol. E a dose deve ser titulada de acordo com a resposta clínica. Tanto a administração intravenosa quanto a inalatória devem ser consideradas. Viram que caso clínico legal para você responder para mim lá na prova? A tecnologia avança, aumentam as pesquisas a respeito, e aí se fazem novos fármacos, beta-bloqueadores seletivos, como o atenolol. Fazem parte do mesmo grupo, metoprolol e nebivolol. Por serem mais seletivos, aí eles podem ser administrados uma vez por dia, porque a dose no comprimido é maior e eu não preciso tomar doses pequenas 2 vezes ao dia. Consigo colocar a dose de um dia num comprimido só, porque o fármaco é seletivo. A conveniência da ingestão uma vez ao dia tem levado a seu uso generalizado em pacientes sem doença pulmonar. Esperava-se que o uso de fármacos seletivos beta-1 reduzisse por completo o risco do broncoespasmo. Mas a seletividade que existe é insuficiente para atingir este objetivo na prática clínica. Então, mesmo sendo seletivos, ainda existe o risco de broncoespasmo, com atenolol, metoprolol, nebivolol. Antagonistas dos canais de cálcio, como havia demonstrado para vocês anteriormente, os receptores associados à proteína G podem estimular a abertura de canais iônicos. E aí o cálcio entra na musculatura cardíaca e aumenta a contratibilidade cardíaca. Se aumenta a contratilidade cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. No caso, se eu impeço a entrada de cálcio bloqueando os canais de cálcio, eu também consigo diminuir a contratilidade cardíaca. Consigo um efeito inotrópico negativo. E assim funcionam os antagonistas dos canais de cálcio, como o anlodipino, que, se não me engano, parou de ser fabricado, mas nós temos aí o nifedipino, que pertence à mesma classe. Então, eles bloqueiam a entrada de cálcio no miocárdio, no músculo esquelético cardíaco. Com menos cálcio, menor a força de contração muscular cardíaca, ocorre, portanto, diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, redução da pressão arterial. Tudo isso devido a um efeito inotrópico negativo que nós falamos lá no início da aula. Ok? Carvedilol é um bloqueador beta não seletivo. Ele bloqueia beta-1 e beta-2, que apresenta adicionalmente uma atividade bloqueadora sobre os receptores alfa-1. A gente tinha falado sobre o bloqueio alfa-1. Lá na tabela eu mostrei para vocês que no músculo liso, o estímulo alfa-1 causa constrição.
Então, se eu bloqueio alfa-1, dilatação, né? Então, o carvedilol bloqueia beta-1 e beta-2, mas também bloqueia alfa-1. Ao passo que o bloqueio beta reduz a frequência cardíaca, a força de contração e o débito cardíaco, também há bloqueio alfa-1 que permite a vasodilatação. Essa vasodilatação reduz a resistência dos pequenos canais de irrigação que penetram nos músculos e órgãos, contribuindo para a diminuição da pressão arterial. Então, se eu aumento o calibre dos vasos que penetram em músculos e órgãos, o sangue irriga melhor esses músculos e órgãos. E entrando nesses órgãos, ele diminui a pressão arterial. Eu não tenho tanta resistência desses vasos, que é responsável pelo aumento da pressão arterial, a resistência desses pequenos vasos. Beleza? Fiz-me entender? Professor, Pois não? e por ele não ser seletivo, aí no caso ele também vai dilatar os brônquios, né? Ele pode correr o risco de bloquear beta no músculo liso pulmonar, né, nos brônquios, e aí promover o broncoespasmo. Então ele contrai os brônquios, ele não dilata os brônquios, Sim. tá? Uhum. Mas você pensou certo, por ele não ser seletivo. Então, o que é o principal fator que eu quero dessa aula? O paciente está com falta de ar. E acontece muito isso no dia a dia, na drogaria, nas farmácias, e vocês vão verificar isso posteriormente. O que está causando essa falta de ar? Será que é uma pneumonia, uma asma? Não. Pode ser um medicamento que é usado para hipertensão, que você, a princípio, não imagina que seja. Só que por ele ser um bloqueador beta não seletivo, ele é usado para o coração, mas acaba influenciando a musculatura lisa dos brônquios pulmonar. Nebivolol. Ele é um bloqueador beta-1 seletivo, então é mais seguro. Além disso, ele também causa uma vasodilatação por indução da produção de óxido nítrico pelo endotélio. O óxido nítrico é sintetizado a partir de L-arginina e oxigênio molecular por uma enzima presente no nosso endotélio, que é a óxido nítrico sintase. O óxido nítrico, por sua vez, promove a vasodilatação. Então, se eu pudesse escolher um fármaco para hipertensão, eu tentaria utilizar o nebivolol, porque ele parece ser mais seguro e tem esse duplo efeito de bloqueio beta-1 e vasodilatação pelo aumento da concentração de óxido nítrico no endotélio. Nebivolol apresenta grande seletividade a beta-1, preservando quaisquer possíveis estímulos bloqueadores em beta-2. Neste sentido, o nebivolol não tem efeitos nas vias aéreas dos pacientes. Então vejam que informação interessante. A gente vê tantos fármacos para hipertensão, agora você sabe as vantagens do nebivolol em comparação com os demais beta-bloqueadores. Ok? Além de causar o relaxamento vascular, inibe a adesão e a agregação plaquetárias e inibe a adesão e migração de monócitos, consequentemente, pode proteger os vasos contra aterosclerose e trombose. São as vantagens do nebivolol, que você vai encontrar na bula do profissional. Mas eu já falei aqui para vocês. Então, se você conhecer algum hipertenso que tem problemas com a medicação, é interessante sugerir que ele converse com o prescritor a respeito do nebivolol. E assim, a gente termina os fármacos, os principais fármacos encontrados no Brasil para o tratamento da hipertensão. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. No último slide aqui, uma tabela com um resumão dos fármacos
do seu efeito e as características farmacocinéticas. Fechou? Ficamos assim por hoje, então? Isso aí. Um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Você também. Tchau. Feliz dia do Até professor. o próximo. Obrigado. Aproveita o feriado de Dia dos Professores.